vocês querem conversar sobre fundamentos da República, é isso? A divisão dos poderes, essas coisas? É? Se tiver fundamento, já é uma coisa boa, né? Vocês estão no final do curso já, né? Já leram bastante história do Brasil, essas coisas todas? Então tá bom. Então, depois eu sento aí e vocês me ensinam alguma coisinha. Eu estou esquecendo. Vamos lá. Bom, vocês sabem que a maneira de a gente organizar o governo é muito variável, tem muitas formas. Vocês sabem também que, normalmente, quando você tem uma sociedade e que a sociedade se estratifica, ou seja, tem pessoas em posições diferentes, sempre começa a questão, quem manda, né? E os que estão numa certa posição preferem mandar, os outros às vezes não aceitam, e há muitas formas de você distribuir o poder e exercer influência, que é uma coisa diferente de poder. Exercer o poder tem muitas regras que são variáveis, eu não vou entrar em detalhes antropológicos, que a antropóloga aqui é a doutora Daniela, eu não sou. Mas mesmo você olhando, mesmo os grupos mais simples, há sempre que alguns que comandam, né? E até é variável. Por exemplo, no caso dos Tupinambá, que eram os indígenas aqui da nossa costa, eles tinham um sistema que era muito comum, que é que os mais velhos mandam. Só que quando começava uma guerra, eles tinham muitas guerras, porque acaba a caça, não sei o que lá, tem que mudar de lado, às vezes invadem terra de outro e tal. Então, os mais velhos não são os mais aptos para a guerra. Então, aí tinha um comando que se designava na hora, que são o pessoal mais valente, não era o mais velho. Então, quer dizer, o comando não era unificado, tinha dualidade de comando e tal. E tem milhares de formas diferentes de você decidir quem manda, como é que distribui o poder e tudo isso. Nas sociedades tradicionais, normalmente essa ideia dos mais velhos é uma ideia que tem muito peso, né? São uma espécie de que chama de gerontocracia, um governo que os mais velhos comandam. E você tem que sempre justificar por que manda. É claro que você, quando manda porque pode porque tem força, né? Por isso que quando tem a guerra, o mais velho não tem força, é mais difícil de poder mandar. Mas no limite, pode quem tem força. Mas se a sociedade fosse só assim, nós teríamos uma guerra permanente, porque quem tem mais força um que o outro, vai disputar permanentemente. Então você sempre procura justificar, além do fato de ter força, ou às vezes propriedade, ou o que seja, procura justificar por que você manda. Isso se chama, mais tecnicamente, legitimar o poder. Por que o poder é legítimo? Porque o poder, quando ele é só pela força, ele é poder. Mas ele muitas vezes é uma imposição, não tem a aceitação do outro. E quando você legitima o poder, embora ele tenha um fundamento de imposição também, se tiver diferença de riqueza, diferença de força militar e tal, existem alguns argumentos que procuram explicar que, além disso, você tem razões que justificam por que você manda. Bom, nas sociedades antigas, mais tradicionais, quando você tinha não só o gerontocrata, mas quando o mando passava de pai para filho, quando vai se formando uma aristocracia, não sei o que lá, e quando chega a ter um rei, normalmente existe a invocação de você manda porque aquela família, por direito divino, ela manda. Então, manda pela graça de Deus. E às vezes, pela graça de Deus, tem poder absoluto. É claro que Deus não tem nada a ver com isso. O poder absoluto nem coisa nenhuma, mas o santo nome é invocado em vão para justificar a existência de alguma coisa que explique por que alguns mandam. E, bom, quando as sociedades se tornam mais complexas, elas procuram aí, você tem divisão em classes sociais, você tem um sistema produtivo mais avançado, etc, etc. Você tem muitos grupos sociais. É preciso ter argumentos mais sofisticados do que esse. Mesmo quando se mantenha algumas formas tradicionais de mando legitimadas pelo direito divino, mesmo quando existe isso, começa a haver uma certa luta e começa a tentar limitar o poder dos reis, limitar o poder dos mandões, né? Vocês devem ter lido na história, como foi na Inglaterra, quando os barões começam a brigar entre si, depois brigam com o rei para limitar o poder dos reis. A primeira ideia de você ter um compromisso de quem manda diante daqueles que são seus vassalos foi estabelecido nos tempos modernos na Inglaterra. Você tem uma definição, uma carta de direitos.
né? Geralmente é uma Constituição, eu diria hoje. A Constituição geralmente é isso, é uma definição de quais são os limites de quem manda, quais são, portanto, as possibilidades que aqueles que estão por baixo têm de dizer, não, até por aí eu vou, daqui por diante não, porque você não está estatuído, quer dizer, não está contratado na nossa relação, essa é a questão de que você vai mandar sem ter um limite, um controle. Bom, há muitas formas de você depois começar a limitar, quando você passa de uma democracia, de uma monarquia absoluta para uma monarquia constitucional. Aqui no Brasil mesmo nós tivemos o fato, que você se lembra, da vinda, agora todo mundo fala disso, por causa do ano 1808, agora é 2008, são 200 anos da vinda da família real para cá. Bem, quando Dom João VI veio para o Brasil, ele ainda era um monarca absoluto. Ou seja, ele não tinha nenhuma restrição legal ao mando dele. Claro que sempre tem outro tipo de restrição. Ele não pode, naquela época ele fugiu, já não tinha um exército para poder justificar a força dele lá, ele tinha a proteção da Inglaterra, portanto ele não era tão poderoso assim, ele tinha que negociar com os ingleses, o Napoleão invadiu Portugal, enfim, mas ele na cabeça, na concepção dele, dos outros que mandavam no país, era ainda um monarca absoluto, né? Depois houve uma revolução em Portugal, e essa revolução em Portugal convocou uma assembleia, eles lá em Portugal eles chamam cortes, né? Convocou as cortes para discutir qual é o limite do poder do rei, né? E foi embora e tal, e quando ele chegou lá, deixou o Dom Pedro I aqui, e começaram a querer tirar do Reino do Brasil, era Reino Unido, Portugal, e algarves queriam tirar do Reino do Brasil aquelas garantias que o povo de Portugal tinha obtido através das cortes, de que o rei tinha limitações. Bom, aí Dom Pedro I acabou proclamando a independência, como vocês sabem, e começou a discussão aqui do quê? A discussão sobre quais são os limites do poder do rei. Porque Dom Pedro I ele não podia dizer que ele era imperador do Brasil por inspiração divina. Ele foi imperador do Brasil porque houve uma conspiração aqui no Brasil, separaram de Portugal, ele foi por aclamação dos povos, que já é uma coisa um pouquinho diferente de dizer, olha, eu tenho o direito natural, divino, de ser rei. Não, ele justificava o poder dele, dizendo, não, os povos me aclamaram como imperador do Brasil. Mas quando os povos aclamam, os povos cobram. Qual é a minha parte nisso? Então convocaram uma Assembleia Constituinte, ou seja, representantes da população, isso é de uma parte da população, que era cheia de limites, quem tivesse uma certa renda, quem não fosse escravo, quem não fosse mulher, enfim, uma opção de limitações para dizer quem é que está qualificado para poder participar dessa decisão de como é que se vai organizar o poder, mas de qualquer maneira se organizou. E essa Constituinte, com inspiração, como vocês devem saber também, dos irmãos Andrada, né, José Bonifácio, o Martim Francisco, enfim, que eles começaram a definir os limites do poder do rei. O rei não gostou, Dom Pedro I. Foi lá e fechou a Assembleia. Fechou a Assembleia Constituinte. E proclamou uma Constituição, ele próprio, né? Bom, eu não vou entrar nessa história toda porque ela é longa, mas no fim, quando você chega mais tarde, que ele abdica da coroa, porque em Portugal começou a haver uma briga, e ele teve que voltar a Portugal para brigar com o irmão dele, que chamava Dom Miguel, porque o Dom Miguel era mais absolutista ainda, e queria realmente acabar com as cortes de Portugal. Dom Pedro II foi para lá, ganhou a briga com o irmão, o pai morreu, então ele virou Dom Pedro IV de Portugal. E depois ele abdicou em nome da sua filha, a filha dele, que nasceu por aqui. Bom, de qualquer maneira, o fato é que Dom Pedro I não se conformou muito com essa ideia de ter uma limitação dos seus poderes, mas acabou tendo que voltar para Portugal e chamou Zé Bonifácio de novo, que tinha exilado, para tomar conta de Dom Pedro II, e aí foi feita uma junta para governar. A esta altura, você já tem uma certa divisão de poderes, porque você já tem, no caso era o futuro rei, que tinha um tutor e que tinha os regentes, ou seja, aqueles que, enquanto ele não fosse maior de idade, eles governariam em nome do príncipe, né? Mas governariam diante de uma assembleia. Já tinham uma certa separação. E tinham os juízes também, só que os juízes eram nomeados pela própria coroa, pelo próprio poder central. Bom,
Mais tarde, como vocês sabem, se proclamou, vem Dom Pedro II. Dom Pedro II governou com o parlamento, e que aqui no Brasil se dizia que havia uma espécie de parlamentarismo, que havia um primeiro-ministro. Na verdade, não foi bem assim. Nunca houve na Constituição do Brasil a figura do parlamentarismo, mas na prática houve a delegação de poder para um ministro, como se fosse o ministro mais importante. Só que o Dom Pedro II, ele manteve umas certas características, que era uma coisa, enfim, que não estava escrito no mapa, que ele tinha o que se chamava de poder moderador. Isso foi uma invenção de um pensador francês chamado Benjamin Constant, tem o mesmo nome do que fez a República, mas é um francês filósofo, e que tinha as ideias que o príncipe, o rei, ele é irresponsável, quer dizer, ele não é culpado de nada, portanto ele não tem que ele próprio assinar nada, a não ser para bem dizer o que os outros fazem, mas no caso do nosso imperador, apesar de que o poder dele devia ser teoricamente neutro, ele acabou arbitrando entre as brigas que havia entre os partidos, porque nessa altura já estão organizados os partidos. Bom, então os partidos são um mecanismo pelo qual os setores da sociedade se organizam para tentar influir sobre o poder, né? No caso do nosso império, nós tínhamos dois grandes partidos, o liberal e o conservador, porque isso é um pouco uma inspiração inglesa, uma inspiração europeia, que existia um partido liberal e um partido conservador. Na verdade, quando você vai examinar, não havia tanta diferença assim entre eles, mas é também verdade que os conservadores eram mais ligados à escravidão do que os liberais. Embora os liberais também fossem, no final, tivessem escravos também, faziam uma suposição de que o escravo não é ser humano, eles chamavam-se, em latim, instrumentum vocalis, quer dizer, uma ferramenta que fala. Não é cidadão, não é nem ser humano. Então, havia uma certa diferenciação, não vou também entrar nessa história toda, porque ela é longa, de como foi transcorrendo essa briga no Império. O fato é que o imperador passou a exercer algum poder, porque ele podia fazer o que se chama dissolver o ministério, quer dizer, muda o ministério. E ele, de alguma maneira, esse imperador, Dom Pedro II, ele foi fazendo uma espécie de equilíbrio entre os dois partidos. E foi dado a ele, pouco a pouco pela tradição, a possibilidade ele dizer, agora vou admitir o ministério. Por que isso era importante? Porque quando você admite o ministério, chama um outro ministério, chama outro partido, esse outro partido tem que organizar eleições. Mas no Brasil, sobretudo naquela época, quem está no governo tem muito mais poder para organizar a eleição. Então a eleição era o que chamava mais tarde na República, chamava de bico de pena. Na verdade, o voto não era tão livre assim, o número de votantes era menor. Então, quando o imperador mudava de um partido para o outro, ele estava dando a chance desse outro partido fazer logo uma eleição e ganhar. E esse foi o equilíbrio do Império até praticamente o fim do Império, que, como vocês sabem também, na verdade, depois de uma certa altura, quando terminou o tráfico dos escravos para cá, quando começou a imigração e tal, a escravidão no Brasil era muito ligada à coroa. A coroa sustentava, os donos de escravos sustentavam muito a coroa, e os donos de terra, essa coisa toda, não eram os únicos. Já o Brasil sempre teve uma certa classe média, sempre teve alguns militares, sempre teve alguns padres, alguns intelectuais e tal. Dizer que só tinha grande proprietário e senhor de escravo é um exagero. Mas, de qualquer maneira, o fundamento era da grande propriedade e da escravidão era muito importante. Bom, com a pressão pela abolição da escravatura e novas classes médias, não sei o quê, quando a princesa Isabel libera, afinal, assina, que já estavam praticamente desorganizada a produção servil, já estava sendo substituída pelos imigrantes, sobretudo na região de São Paulo e do Sul, houve imigração dirigida para o Sul e aqui para São Paulo, etc., etc. Quando isso ocorreu, o Império estava muito já debilitado. Aí veio a República. O que fez a República para organizar os poderes? Bem, ela simplesmente, o modelo que foi adotado com a República foi um modelo formal igual ao dos Estados Unidos. Qual é a ideia do modelo americano? O modelo americano está baseado em muitas ideias, entre as quais lá atrás é de um francês também chamado Montesquieu, que sempre pregou a existência de harmonia e diferenciação entre os poderes, para ter pesos e contrapesos. Então você não pode ter o poder concentrado só no executivo, você tem que ter um legislativo e, além disso, sempre há um poder, que é o poder judiciário, para dirimir questões quando esses poderes se chocam,
ou também para dirimir questões quando não são os poderes que se chocam, mas na sociedade há disputas, isso não fica só resolvido pelo Executivo, você tem o recurso de chegar à Justiça. Com essa ideia de você ter 3 poderes básicos e deles estarem separados, deles serem independentes e harmônicos, o harmônico é difícil, mas na teoria são os poderes harmônicos, foi assim que se constituiu a República Brasileira. Rui Barbosa foi o principal inspirador desse modelo. Naquele tempo, os líderes brasileiros mais influentes tinham muita influência inglesa e americana, por incrível que pareça, francesa também, mas o modelo político que foi pregado como inovador seria mais o modelo americano, porque era uma república. A república nos Estados Unidos nasceu de uma maneira bastante curiosa também, que vocês talvez saibam também, nasceu no século XVIII, e na verdade uma república curiosa porque ela foi uma união de províncias que se rebelaram da Inglaterra, né? E todo mundo naquela altura tinha medo de que houvesse um rei nos Estados Unidos. E o Washington, que foi que lutou contra a Inglaterra e que era um general vitorioso, a todo instante estavam temendo que ele fosse virar rei. Ele acabou realmente nunca tentou ser rei. Mas, de qualquer forma, havia essa preocupação. Então, os Estados Unidos deram muita força ao Congresso. E o Congresso era composto de representantes do povo, mas com qualificação. Quer dizer, primeiro escravo, como no Brasil, também não entrava no eleitorado. Mas, além disso, criaram uma Câmara diferente das Assembleias, que era uma Câmara para representar os estados, porque os estados eram separados nos Estados Unidos. Não é por isso que eles chamam Estados Unidos da América, porque eram vários estados separados e nem todos se juntaram no primeiro momento. Então criaram um Senado. O Senado representa os estados. Cada estado tem o mesmo número de senadores, como aqui, porque eles devem representar o estado. E depois tinha as câmaras que devem representar o povo. Bom, e quem é que nomeia os ministros da Justiça? É um problema complicado. Nos Estados Unidos, a decisão final foi que a Suprema Corte, quem nomeia, é o Presidente da República. Bom, no Brasil, mais ou menos é a mesma coisa. Aqui, depois de que foi constituída a República, você tem esses 3 poderes básicos. Você tem o Poder Executivo, que é eleito, né? Você tem o Poder Legislativo, que também é eleito, e tem o Poder Judiciário, que se faz é variável. No caso nosso, às vezes vai ter uma carreira, você faz concurso, etc. No passado, não. No passado é tudo nomeado. Pouco a pouco vai se profissionalizando, a carreira de juiz e tal, mas quando os juízes têm que passar de uma instância, chama-se assim, para outra, ou seja, tem um juiz de primeira instância, é o juiz que vai atender imediatamente uma questão qualquer. Esse é de concurso. Quando há ele toma uma decisão e as partes interessadas, ou uma das partes, não gostou da decisão, ela apela a uma outra instância, que são variadas, mas não vou entrar em detalhe. Desembargadores, digamos, no caso de São Paulo. Bem, os desembargadores são nomeados pelo governador de São Paulo ou pelo presidente da República, depende se é Justiça Federal ou estadual, de uma lista que é eleita entre os pares. E quando chega lá em cima, na Corte Suprema, aí não tem lista nenhuma, é o Presidente da República. Quem escolhe, são 11 no caso do Brasil, 11 ministros da Corte Suprema, e eles são escolhidos pelo Presidente da República entre pessoas de notável saber, etc., etc., e o nome do escolhido é submetido ao Senado. E o Senado tem que dizer sim ou não. Geralmente diz sim. E quando diz sim, quem foi escolhido fica lá até chegar à idade de 70 anos. Nos Estados Unidos, até morrer. Até morrer. Então, você tem já pessoas, às vezes, que não estão nem em condições mais de proferir sentença nenhuma, mas são vitalícios, efetivamente vitalícios, né? Tem muitos casos de juízes de 80 e tantos anos, etc., etc., e, como vocês sabem, depois dos 65, 70, a gente começa a patinar. Eu estou com 77, já estou boiando, né? Mas o fato é esse, que lá pode ficar indefinidamente até morrer. Bom, e tem um grande poder, né? Bom, no caso das câmaras, não. Nas câmaras elas se renovam por uma certa periodicidade. Geralmente o Senado tem um mandato de duração maior, o nosso dura 8 anos, o do Congresso aqui dura 4, nos Estados Unidos o Senado dura 6 e o deputado dura 2. Tem muitas maneiras de organizar o voto, é uma coisa muito complicada. Nos Estados Unidos o voto é feito por circunscrição, não é por estados,
um voto por um número menor de eleitores, o que facilita a renovação a cada 2 anos, sai mais barata a campanha, não é? Enfim, é o voto chamado distrital. No Brasil, não. No Brasil, você vota para o Congresso no Estado inteiro. Cada partido apresenta uma lista de pessoas, você vota no Estado inteiro e escolhe essas pessoas. E você tem a formação de partidos também, isso é variável. Nos Estados Unidos são 2 fundamentais, tem muitos, tem uns 30, mas 2 que pesam, que acabam indo para o Congresso. No Brasil tem também, sei lá, 30, mas no Congresso deve ter uns 20, e é mais complicado. Enfim, há muitas formas pelas quais as pessoas se organizam para eleger os seus representantes no Congresso. Né? E o presidente da República é eleito pelo voto direto. Mesmo entre nós, nem sempre foi assim, porque toda hora tivemos ditadura. Então, quando você tem ditadura, você suprime a voz do povo, e aí é pura força. Embora elas digam, não, eu estou aqui porque eu criei um ato institucional, que eu tenho direito, porque eu fiz uma revolução, é a força quem define, o caso, o presidente que está lá mandando. E muitas vezes, mesmo em regimes ditatoriais, como é o nosso, se mantém o Congresso funcionando, sob pressão, diminui a força do Congresso e tal. Bem, qual é a força principal do Congresso? É que o Congresso tem que aprovar o orçamento. Essa é a força principal do ponto de vista prático, porque numa democracia não se pode gastar nada sem ter uma autorização do Congresso e sem ter, portanto, um orçamento que diga quanto pode gastar, que defina qual é o imposto. No fundo, essa é a questão chave, como foi na Inglaterra. E nos Estados Unidos tem uma expressão que não há representação, no tax without representation. Não tem taxa, não tem imposto, não tem representação, no representation without tax. Não tem deputado que não seja em função de você vota quem pagou. E quem paga o imposto, então tem direito a votar, portanto o dinheiro é seu. Você tem que controlar, no fundo, o seu dinheiro, e o orçamento, em tese, controla o dinheiro que nós todos demos para o governo. Porque o governo não faz dinheiro. Quem faz dinheiro é a sociedade. O governo pode fazer inflação, quer dizer, pode emitir um papel representando dinheiro, que vai, é um imposto, porque acabam todos pagando por esse imposto, porque os preços sobem. Né? Então, de fato, o governo tira da sociedade o dinheiro. E a sociedade, através do parlamento, tem o dever, o direito e o dever de controlar esse imposto, esse dinheiro. Aí faz o orçamento. Então, o executivo depende muito do legislativo, especialmente porque depende do orçamento. Isso em tese. Na prática não é bem assim. Se você olhar como era nos Estados Unidos, que foi o modelo da República Brasileira, lá o Congresso tem muita força mesmo. Por quê? Porque lá o governo não tem iniciativa de lei. Quer dizer, o presidente da República não pode mandar uma lei. A iniciativa tem que ser dos parlamentares. Lá o governo não pode mexer na lei que eles chamam dos meios, orçamento. Tudo depende do Congresso. O Congresso tem um comitê que faz o que eles chamam lá a apropriação dos recursos, distribui dinheiro e tem que autorizar o dinheiro. Então, é uma coisa curiosa, que a gente tem a impressão que o presidente americano tem muita força, mas, na verdade, quem tem muita força nos Estados Unidos é o Congresso. O presidente tem força para certas coisas. Por exemplo, ele é o comandante em chefe. Nós aqui nem entendemos por quê, agora tem eleição lá. Estão brigando. Quem que tem mais pinta de comandante em chefe? É o Obama ou é o McCain? Quando foi outra vez, que era o Bush e o Kerry, a discussão fundamental lá era essa. Quem é o melhor comandante em chefe? E o Bush, que não foi para a guerra, conseguiu convencer os americanos que ele era melhor comandante em chefe do que o Kerry, que era herói de guerra. Agora tem de novo, Obama, que não foi, acho que não foi a guerra, porque não tinha nem idade, e o McCain, que é herói de guerra. Né? Mas eles discutem muito isso, porque para nós isso não tem muita importância, porque nossos presidentes aqui foram comandantes em chefe na última guerra que tive, expedicionários na Segunda Guerra Mundial, foi a guerra do Paraguai. Fora disso, nós não temos essa coisa do comandante em chefe. O presidente da República é comandante em chefe. Ele pode até se fardar de comandante em chefe. Eu nunca fiz isso. Mas você pode exercer, você é o comandante em chefe. Mas ninguém sabe disso. Quer dizer, o povo, quando vota, está pouco se preocupado se esse é um bom comandante em chefe ou não. Né? Nos Estados Unidos está. Primeiro, porque eles estão sempre muito mais belicosos, que eles querem mandar no mundo todo. Segundo,
porque, de fato, lá, essa é uma função para o presidente, como é a função do presidente comandar a diplomacia. Então, o presidente americano tem muita força visto de fora, e menos força do que parece visto de dentro, porque de dentro o Congresso tem muita força, muito mais força do que tem o nosso Congresso aqui. No nosso caso, é diferente. Por quê? Sobretudo agora, deixando as coisas do passado, depois que nós reconquistamos o direito de votar, coisa de vocês, quando nasceram, já estava reconquistado, que a primeira eleição direta foi em 1989, mas entre 1900 a última eleição foi em 1960, até 89. Quer dizer, durante de 29 anos, não houve eleição para presidente da República. E o último presidente eleito que tinha transmitido o poder a seu sucessor foi o Juscelino. Isso nos anos 1958. Não, 60, passou para o Jânio. Depois fui eu que passei para o Lula. Fora disso, não, porque o Sarney, que foi presidente na morte do Tancredo, ele recebeu não recebeu sequer a faixa do militar, porque o antecessor dele não teve voto direto, nem ele. Então, voto direto houve até 60, interrompe e volta a ter em 89. Bem, mas com o fato de você ter o voto direto, isso dá ao presidente uma força muito grande, porque ele foi escolhido como nos Estados Unidos também. Dá uma força muito grande. E na medida em que os nossos partidos não são tão estruturados assim, na verdade, o Congresso obedece mais aos desejos do presidente do que aos da sociedade ou dos partidos. Quer dizer, quando você olha o que os congressos decidem, eu disse que nos Estados Unidos o presidente não tem o poder de começar uma lei. Não pode mandar uma mensagem de lei. Isso é o próprio Congresso quem faz. Aqui não. Aqui, quando você vai ver de como é que funciona o Congresso, na verdade, o Congresso tem poder de iniciar a lei. Mas geralmente eles propõem uma lei, vamos fazer o dia do dentista, o dia do pedestre, o dia de não sei o quê. Faz leis que não dizem muita coisa, né? Nem todos são assim, mas uma boa maioria das leis que saem do Congresso não é porque eles não queiram outras coisas, porque eles não têm o poder para juntar as maiorias e fazer outra coisa. E nós criamos aqui no Brasil uma outra coisa, outro instrumento complexo, que é a chamada medida provisória. O que é isso? É que o presidente da República, no caso do Brasil, ele tem o poder de tomar uma decisão, fazer uma lei que é provisória, até que o Congresso aprove. Mas enquanto o Congresso não aprova, essa lei vale. E o Congresso tem certos prazos para aprovar, mas que podem ser dilatados. Agora, eu não vou entrar ainda em coisa muito técnica, porque é chato, mas houve uma certa mudança no meu período. Quando eu era presidente, eu podia renovar a medida indefinidamente. Por exemplo, o Plano Real, que mudou a economia do Brasil, estabilidade e tal e coisa, levou mais de 5 anos como medida provisória. Todo mês eu tinha que escrever de novo aquela mesma lei. E ela valia. Porque o Congresso não juntava forças suficientes para se opor, para não sei o quê, mas era perigoso votar, porque podiam mudar certas regras que poderiam comprometer a economia. Então, o próprio governo preferia que não votasse. E foi levando como medida provisória. Em certas matérias, isso é preciso que seja uma medida provisória, porque é urgente, você não pode esperar reuniões do Congresso, né? E é relevante. Aliás, o que diz a nossa Constituição é isso. Para que possa ser feita uma medida provisória, é preciso que ela seja urgente e relevante. E o Congresso tem que, em 5 dias, dizer se ela é urgente ou relevante. Quando se fala Congresso, está se dizendo a soma entre a Câmara e o Senado. Quer dizer, os representantes do povo e os representantes dos Estados. Embora no nosso caso, como nos Estados Unidos, o representante dos Estados seja eleito pelo voto direto. Em muitos países, não. Eles são eleitos pelas Assembleias Legislativas. Mas aqui é pelo voto direto. Então, eles têm 5 dias. É quase impossível reunir uma comissão de senadores e deputados para aprovar qualquer coisa em 5 dias. Então, quando você manda lá uma lei que é estapafúrdia, o presidente assina, o Congresso pode parar. Nunca parou. Porque nunca fez essa reunião para poder tomar essa decisão de parar e dizer, não, essa aqui eu recuso. E se não fizer em 5 dias, o que acontece? Automaticamente a lei que o presidente assinou vai ser votada no plenário. O plenário é o conjunto dos deputados. Não passa pelas comissões para analisar e tal e coisa. Então, isso com a enorme quantidade de medidas provisórias,
Isso está minando bastante a força do Congresso. Isso está na Constituição. E por que está na Constituição isso? Porque nós aqui estamos falando de coisas formais, divisão de poderes, estamos falando dos modos pelos quais se organiza, mas a sociedade tem outras coisas que não são formais, tem economia, tem os sindicatos, tem a imprensa, tem os interesses da vida cotidiana, e a nossa sociedade é crescentemente uma sociedade que requer decisões a cada instante. Por exemplo, agora, anteontem nos Estados Unidos, eles jogaram 200 bilhões de dólares para salvar 2 empresas hipotecárias. Bom, lá eu sei uma outra coisa. Isso, nesse caso, não precisava. Foi pela via executiva só. Mas lá tem uma coisa que chama Executive Order, quer dizer, a ordem do executivo, que é a mesma coisa da medida provisória. Qual é a diferença? É que lá eles usam quando é mesmo uma coisa necessária. Aqui, pouco a pouco, se governa por medida provisória. E o Congresso foi aceitando que a medida provisória é para tudo. Então isso foi diminuindo a força do Congresso. No papel tem a força, ele pode parar, mas não para. Bom, isso não só porque tem urgência, porque o executivo no mundo moderno é muito mais ágil, e é natural que seja mais ágil, porque a decisão é tomada por menos gente, o Congresso são 500 pessoas. Então, se nós pusermos de votação aqui qualquer coisa de importância, vai ver quantas horas vão levar aqui para discutir. Vale a pena ou não vale a pena proibir o uso do batom? Para dar uma ideia absurda. Né? Essa talvez seja absurda, que todo mundo diz que não vale a pena, mas há outras matérias que eu não quero dar exemplos, que não são tão absurdos, que naturalmente leva muito tempo para poder chegar a um certo entendimento. Então imagine no Congresso, 500 pessoas, depois você chega no Senado, são 80. Isso tudo é muito lento, e é da natureza da democracia que haja um tempo para poder amadurecer. O que não é da natureza da democracia é o executivo abusar de muita medida provisória. Mas há uma demanda da sociedade que quer resolver logo. Então, na verdade, é uma espécie de acomodação, no fundo, antidemocrática de todos. A sociedade acaba aceitando, porque sabe que se quiser resolver tem que ser por medida provisória. O Congresso também, porque ele sabe que ele não tem condição de andar mais depressa. E como nós não temos, e essa é outra questão, que não é formal, né? Quando você diz, os cidadãos estão lá representados, mas os cidadãos não os representam diretamente, é uma delegação de poder. A democracia implica que você delegar o poder. Bom, e no nosso sistema eleitoral é muito difícil a gente se lembrar quem delegou o poder. A pessoa nem se lembra qual foi o deputado no qual votou, porque um sistema não é distrital, um sistema complicado, você tem muitos partidos, aqui em São Paulo são 70 representantes na Câmara, e, portanto, pela Constituição, cada partido pode apresentar 70 mais um terço, são 105 candidatos para a Câmara Federal. Se forem 10 partidos, são 1.000 candidatos. São 20 partidos, são 2.000 candidatos. Bom, que vão pescar voto no estado inteiro, que tem 30 milhões de eleitores. Então, nem o candidato se lembra em quem votou, e nem o parlamentar deve nada, no sentido de obrigação, àqueles que o elegeram. Então, não existe uma conexão. Então, é um pouco formal essa nossa democracia, porque não existe uma conexão real entre quem vota e quem é votado. E nem ninguém cobra nada do deputado. O deputado chega lá, ele é, como eu costumo dizer, um radical livre. Ele faz o que ele quer. O que ele quer? Ele quer voltar a ser reeleito. Como é que ele vai ser reeleito? Ele não vai procurar o eleitor, porque ele nem sabe quem são. Ele vai procurar as instituições intermediárias que o ajudaram. Uma prefeitura, uma igreja, um banco, um sindicato, uma religião, e vai cuidar dos interesses desses grupos que o elegem, não os interesses gerais da população. Então nós temos, até pelo sistema eleitoral, falsos partidos. Né? Bom, quando se pensa num partido, quando houve realmente na teoria democrática e na prática democrática europeia e mesmo americana, você tem efetivamente não apenas pessoas, mas as pessoas representam algumas ideias. Nunca é muito perfeito, nunca é uma coisa assim que você seja totalmente coerente, mas há um mínimo de, digamos, de compromisso ideológico. Quer dizer, uns querem uma coisa, outros querem outra. Pode ser de questões que não estão... Eu acho que a educação deve ser laica. Agora na Espanha estão discutindo, ou estavam. Educação confessional ou laica. Lá estão discutindo agora, não só o aborto, como hoje eu estava lendo, eu leio sempre o Jornal da Espanha, discutindo o direito ao suicídio assistido. Imagina. Bom, mas isso é uma coisa que divide a sociedade. E os partidos opinam. Um é a favor, outro é contra, em geral.
né? Quer dizer, em geral, os partidos, mesmo quando são partidos como são os da Europa de hoje, menos estruturados que ano passado, eles se dividem em função de ideias, em função de valores, de princípios, né? Isso nunca é perfeito, mas há aqui. Aqui fica muito difícil vocês ver quais são os princípios, quais são os valores. Não é que inexistam, mas é mais flutuante. E como as pessoas mudam muito de partido e aqui ninguém liga para isso, né? Porque ninguém nem pergunta por que mudou. Mudou porque é mais vantajoso para ganhar a eleição ou porque quer ficar próximo do governo, do presidente. Então muda de partido para poder ter o quê? Vantagens. Para poder o quê? Para se reeleger. Então é uma democracia bastante pouco completa, a nossa, do ponto de vista realmente substantivo. E bastante pouco completa também por outras razões. Nós temos eleições a todo instante, toda formalidade, temos liberdade. Hoje, depois dos militares e tal, fomos conquistando a liberdade. A nossa imprensa é livre o quanto uma imprensa é livre, porque ela tem interesse também, ela tem donos, etc, etc. Existem classes, interesses e tal. Mas o fluxo de opiniões existe no Brasil e ninguém vai ser preso porque opina. Eu já fui, mas faz muito tempo que ninguém mais é preso por opinar. Você tem que cometer um delito contra a Constituição. Então tem liberdade, tem tudo isso que dá, mas na verdade nós não temos realmente a crença na lei, quer dizer, que é o fundamento da democracia. Todos são iguais perante a lei. Todas as constituições democráticas dizem isso, inclusive a nossa. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Mas nós sabemos que não é bem assim. Se fossem todos iguais perante a lei, as cadeias estavam mais cheias do que estão hoje. Porque tem tantos casos aí apurados e não acontece nada. Se for numa cadeia brasileira, você vai ter pobre e negro. E negro porque é pobre, né? E também um pouco porque é negro, porque é preconceito, né? E na sua imensa maioria, né? Quer dizer, dificilmente você tem. Até porque não tem nem onde você prender. Aqui tem uma lei que, do ponto de vista democrático, é absurda. Quer dizer, quem tiver curso superior tem direito a ficar em uma cadeia especial. Bom, mas por que é isso? Porque a cadeia é tão ruim que se não for quando tiver esse direito especial, ele vai morrer lá, porque se mata dentro das cadeias também, não? Tem que está tudo bastante pouco estruturado para que realmente a punição seja igual para todos. Não é igual para todos. E não sendo igual para todos, fica sempre uma certa dúvida, não é? Se isso aqui realmente é democrático. Tem voto, tem liberdade. É uma situação estranha, né, de ter um conjunto de regras que, em princípio, define uma democracia, mas você não acredita tanto na ideia de que a lei vale para todos. E não acredita por quê? Porque a nossa sociedade foi fundada no privilégio. Fundada na escravidão, primeiro, né, nas diferenças de... Nos Estados Unidos e na Inglaterra ou na França, a diferença de riqueza é enorme, mas a lei é mais igual para todos. Não é o fato de que tem diferença de riqueza que a lei não pode ser igual para todos. Não é por isso que não é igual para todos. Não é por causa da diferença de riqueza. É porque a diferença de riqueza se somou no Brasil à diferença tecnicamente chama de status, de condição social, de privilégio. E as pessoas a famosa história, você sabe com quem está falando? Né? Comigo não. Você não sabe com quem está falando. Que é isso? Não vem com essa. Não existe a ideia normal de que todos estão falando como cidadãos e tal e coisa. Então, a verdade é que você tem uma democracia com diferença de poderes, com equilíbrio entre os poderes, mas você ainda não tem propriamente a alma de um sistema verdadeiramente democrático que está baseado na ideia da igualdade. Não é igualdade de riqueza, porque essa é outra questão. É a igualdade de direitos. O cidadão se define porque ele é igual pelos direitos que tem. Nós não temos igualdade social, mas também nós não temos igualdade política no sentido pleno da igualdade de direitos. Bem, não obstante, funciona o equilíbrio de poderes. Os fundamentos da nossa República estão baseados numa ideia de que você tem uma Constituição e que essa Constituição divide os poderes e que há limites ao arbítrio. Quer dizer, o presidente da República ele pode fazer medida provisória porque a Constituição diz que ele pode. Agora, ele não pode fazer o que ele quer. Aliás, ele só pode fazer o que está prescrito já pelas leis. Quando você for ver quando um presidente assina uma lei, um documento qualquer, ele não diz, eu mando fazer isso. Ele não pode fazer isso. Ele diz, de acordo com a lei tal, baseado na Constituição tal, eu tenho direito, com privilégio, blá, 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 vários arrazoados legais para dizer, então eu posso fazer isso. Você tem que ter uma explicação de qual é o fundamento do seu poder. Não é só porque foi eleito.
A democracia não é o governo da maioria, é o governo das leis, no qual existe uma maioria que exerce o executivo, mas que tem, a lei leva a ter uma certa possibilidade de rotatividade e a maioria tem que respeitar a minoria. É o governo que, além de ser feito pela maioria, respeita a minoria e dá à minoria a chance de voltar a ser maioria se ela convencer o eleitorado de que ela tem razão num outro momento. Então, isso em parte, nós temos isso nessa arquitetura, há uma diferenciação de poderes, o fundamento do nosso poder é sempre legal, tem que ser sempre baseado em alguma coisa legal, a prática é que ainda não está totalmente afinada por essas questões que eu mencionei aqui de dificuldade, né, como é que se organiza as eleições, o sistema de voto, etc., etc. E, no limite, o que mais atrapalha é a cultura política, ou seja, a não crença de que somos realmente iguais. Então é isso que eu queria transmitir numa primeira mensagem, que eu já recebi aqui a notinha de que o tempo está esgotado, aqui é como no campo de futebol, ainda bem que ganhamos a última, e quase. E agora eu estou à disposição de vocês, para vocês quiserem saber mais especificamente.